Olá, Luiz Keklia, muito obrigado por estar conosco para falar hoje sobre comunismo. Luiz Keklia é historiador e ele tem mestrado em Ciências Humanas e é doutorando também em Ciências Humanas. E aí, bora trocar, Keklia? Vamos lá, Thiago. Beleza. Uma pérola que está solta no universo e você nunca põe a mão. Eu te dei aí um desafio que é bastante provocador, né? Que é falar sobre um tema que hoje está na boca de muita gente, mas aparentemente as pessoas não sabem exatamente do que elas estão falando, né? E eu queria saber se você pode ajudar a gente destrinchar essa palavra comunismo, né? O que é Bom, comunismo? o que significa essa palavra, e aí eu vou pedir para quem está assistindo o vídeo tentar esquecer um pouco agora o próprio Marx, o Engels, a bandeira vermelha, a foice e o martelo, e a gente se pegar na palavra. Então, comunismo é uma palavra muito simples que fala do que é comum, algo que pode ser comum a todos. Eu brinco com as pessoas dizendo que todo mundo é comunista sem saber. E aí as pessoas perguntam para mim, como assim, né? E aí eu faço poucas perguntas do tipo, você acha que saúde, qualidade, tem que ser algo comum para todo mundo ou ela tem que ser algo só para poucas pessoas? Você acha que educação tem que ser comum a todos ou só para poucas pessoas? Você acha que o direito a uma boa alimentação, ao bem viver, à tranquilidade na velhice, tem que ser algo comum para todos ou tem que ser algo para poucas pessoas? Evidentemente que todo mundo acaba respondendo que é óbvio que tem que ser comum a todos, não pode ser algo restrito. E aí eu falo para as pessoas que elas são comunistas. Olha, o comunista é isso, é alguém que pensa que toda essa qualidade de vida tem que ser comum a todo mundo. Então acho que esse é o primeiro momento. Essa ideia de uma vida que seja satisfatória, que seja feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, ela está posta na cultura humana desde sempre, de certa forma. O ser humano sempre sonhou com um mundo de justiça, um mundo de igualdade, um mundo onde as pessoas não sofram ou sofram o menos possível. Se a gente pegar o que prega as principais religiões, as mais antigas religiões, todas elas estão falando dessa vida, se não em fartura, mas uma vida bem vivida. As religiões, de certa forma, elas colocam isso numa ideia de uma vida após a morte, de um além-túmulo, de um paraíso, situações próprias da religião. Mas isso está posto, essa ideia de uma vida que vale a pena ser vivida por todos e todas está colocada nas religiões. Esse pensamento de uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida em que aquilo que é importante é comum a todos, ela vai, na medida que o ser humano vai se desenvolvendo, ela vai ocupando outras dimensões da sociedade como um todo. Então, se no começo ela estava muito colocada nas religiões, que era a forma como as pessoas conseguiam entender e interpretar o mundo, na medida em que as ciências vão se desenvolvendo, entre elas as ciências sociais, as ciências políticas, esse pensamento de uma vida que vale a pena ser vivida, além túmulo, ela começa a ser pensada dentro do próprio cotidiano, dentro da vida concreta. Não mais numa outra vida, mas agora na nossa vida que a gente está vivendo. Quando a gente vai pensando no Ocidente, a gente pega ali aquele período que a gente chama de modernidade, começa ali século XV, século XVI, em que as ciências estão se desenvolvendo, a gente tem a Renascença, né, aquele período cultural maravilhoso, a gente tem o Galileu Galilei fazendo suas pesquisas, a gente tem uma outra forma de compreender o mundo, que não é mais só pela religião, mas é pela experiência prática, pela reflexão sobre as coisas concretas. Esse outro mundo possível, ele começa a ser pensado a partir de projetos políticos. Como que a gente pode fazer com que esse outro mundo, que até então a gente tenha pensado num paraíso, a gente possa pensá-los aqui, agora, nessa vida concreta? Os filósofos, eu acho que a gente deve muito a isso aos filósofos que vão se debruçar sobre política, sobre sociedade, a entender a seguinte questão: se existe uma vida possível que vale a pena e ela não está acontecendo agora, por que ela não está acontecendo? Então, acho que aí tem um salto, né? Tem um salto de a gente não fica só esperando uma outra vida e não fica só fazendo aquilo que o padre diz que a gente tem que fazer para chegar na outra vida, mas a gente começa a questionar: por que essa outra vida não acontece agora? Rousseau, por exemplo, tentando entender do porquê da desigualdade das pessoas. Por que as pessoas têm vidas desiguais? Por que tem pessoas que têm tanto e pessoas que têm tão pouco? E esse questionamento, cada vez mais, ele ganha a forma de formulações, começa a se tornar elaborações sobre que sociedade que a gente quer. E mesmo assim, essas várias possibilidades de pensar comunismo,
estão presentes no mesmo momento. E aí que a gente vai chegar no tão temido Karl Marx, né? No tão temido Engels, esses dois velhos diabos, né, que a direita pensa assim, são aqueles que vão começar a propor, olha, não adianta a gente só pensar no comunismo que se constrói a partir de um pensamento baseado de que todos os homens são irmãos. Eu acho que isso marca muito. Quem assistiu aquele filme O Jovem Marx, tem uma cena maravilhosa em que eles integravam uma organização, né, de trabalhadores, sobretudo trabalhadores alemães, mas na França, todos exilados, em que essa organização se chamava a Liga dos Justos. Em alguns livros aparece como a Liga dos Justiceiros. Era uma liga de trabalhadores que acreditavam que todos os homens são irmãos e o que falta para que os homens se reconheçam como irmãos, tanto os muito ricos quanto os muito pobres, era uma consciência melhor sobre as coisas. E aí o lema deles era todos os homens são irmãos. E o Marx, em um determinado momento, ele, o Engels, que foi o grande parceiro de vida do Marx, outros trabalhadores e trabalhadoras que comungavam das ideias do Marx e do Engels, eles trocam esse lema por trabalhadores de todo mundo univos. Porque ali eles dão um salto de qualidade na reflexão, que é o seguinte: não adianta a gente ficar imaginando de que todos os homens são irmãos e esperar que um dia eles percebam isso. Não, a gente precisa entender melhor por que existe tanta desigualdade, que a desigualdade está sendo dada, sobretudo, de uma classe muito pequena, chamada burguesia, contra uma classe muito grande, que é a classe trabalhadora. Então é importante que os trabalhadores se organizem para, a partir daí, a partir da sua organização, eles conseguirem fazer valer a sua força política contra a burguesia. E quando a gente fala contra, muita gente coloca isso, porque eles querem invadir nossas casas, eles querem nos matar, colocar no paredão. Não é isso, é uma luta política, sobretudo, né? Não é uma luta de carne e sangue, não é uma luta, vamos fazer uma guerra contra o outro. É uma luta política. O comunismo, primeiro, nem surge com Marx e com Engels, e nem se encerra com Marx e com Engels, deixando isso muito claro, né? Marx e Engels nunca escreveram comunismo é ... Eles nunca falaram assim, essas coisas funcionam da seguinte forma. Sabendo que o comunismo não aconteceria ali no século XIX, não tinha como Marx pensar o que seria o comunismo. É a partir daquilo que a sociedade tiver construído, tiver elaborado, tiver realizado, todos esses elementos são um montante de experiências humanas da onde vai surgir o comunismo. Então não tem como prever o que vai ser comunismo. Agora, dá para a gente especular algumas questões, e isso está posto por Marx e por Engels. No comunismo, não vai haver exploração do trabalho, nem opressão e nem exploração, porque tem uma diferença entre ambos. Não vai haver desigualdade entre as pessoas de nenhuma espécie, nem por uma questão de gênero, nem por uma questão de cor de pele, nem por uma questão religiosa. A associação entre as pessoas vai ser uma associação em busca de colaboração, de resolução conjunta de problemas, de conjuntamente entender quais são as faltas que nós temos hoje, como supri-las. Alguém pode falar assim, mas isso é utópico, isso é sonhar demais. Particularmente, eu acho que o utópico é acreditar que o capitalismo pode dar certo. O capitalismo já tem aí 400, 500 anos de existência e em nenhum momento ele deu certo. São séculos tentando algo que não funciona. Talvez a gente pudesse, em algum momento, começar a dar uma chance a uma outra possibilidade de vida, que é muito mais baseado nas capacidades das pessoas individualmente, né, e da capacidade que elas têm de se associar entre si de maneira justa, se ouvindo, do que acreditar numa sociedade baseada por algo abstrato que é o dinheiro. A questão econômica é muito importante porque, assim, quando a gente fala de economia, a gente pensa naquele cara lá na TV da Globo, falando assim, olha, hoje os índices Dow Jones subiram e os Lofts caíram, e aí o cara parece que está falando outro idioma, porque ele está falando de bolsa de valores, ele está falando de debentures, ele está falando de commodity, ele está falando de um monte de coisa, e aquilo não é economia, aquilo é só uma expressão muito específica de um ramo da economia capitalista. Quando ele está falando de economia, de uma forma mais ampla, para a gente conseguir entender tudo isso, a palavra economia ela vem de oikos, do grego, né, que é casa. Então, na verdade, economia é como você organiza a sua casa. A economia ela tem a ver com como que a sociedade se organiza, como a sociedade produz as suas riquezas, como que ela vai atender às suas carências. O ser humano, nós não somos um animal isolado. A gente aprende muito que cada um de nós é indivíduo, mas a gente vive em sociedade. A gente precisa um dos outros, a gente precisa do trabalho. Então, a economia é isso. Como que as pessoas, cada uma fazendo as suas atividades, faz com que a nossa vida consiga transitar por todas elas
e suprir o que a gente precisa. É a ciência que vai se debruçar sobre isso. Como que as pessoas se organizam no seu dia a dia, como que elas resolvem seus problemas, como que elas podem produzir o que necessita, vender o que está em excesso e assim por diante. A compreensão de tudo isso, mas a economia tem algo que é muito interessante. Ela molda o nosso modo de pensar. Vamos imaginar uma sociedade muito primitiva, que more na beira de um rio. E aí eles vão viver de pesca. Então eles vão lá, pescam o peixe, assam o peixe, juntam peixe, salgam o peixe para conseguir guardar o peixe e tudo. E aí eles vão começar a produzir os seus mitos. É evidente que os mitos desse povo vão ser mitos ligados ao mar, aos peixes. É evidente que a legislação que eles vão criar, as leis, são leis que vão estar ligadas à vida no mar, à pesca, o que se pode pescar, o que não se pode pescar e assim por diante. Essa sociedade que mora perto do mar, ela vai criar toda a sua legislação em torno do que é a vida do mar. O horário que pode ser para pescar, o horário que não pode ser para pescar. Quando eles começarem a produzir suas obras de arte vão estar ligadas às coisas do mar e da pesca. Porque a forma de vida começa a determinar a forma de pensar. Então é importante entender que a economia faz isso com a gente. Agora imagina na nossa sociedade que é baseada em que alguns possuem tudo e a maioria das pessoas não possuem nada. E essas pessoas que nada possuem têm que trabalhar para essas primeiras. É óbvio que nessa sociedade de desigualdade vai se começar a criar seus próprios mitos, suas próprias crenças dessa sociedade. E aí a gente começa a criar crenças, por exemplo, como se aquele cara tem tudo, é porque talvez Deus quisesse que ele tivesse tudo. Porque eu preciso explicar isso de alguma forma. Olha, se eu não tenho nada, é porque talvez eu não mereça ter nada. Talvez se eu quiser ter alguma coisa, eu vou ter que me esforçar tanto quanto aquele, porque talvez aquele só tenha porque ele se esforçou muito e não precisou de mais nada e não depende de mais ninguém para isso. A gente vai criando essas fantasias que, ao mesmo tempo, sustenta a sociedade, porque ela justifica a sociedade, e, ao mesmo tempo, também anestesia a dor de quem tem pouco. Porque eu começo a tentar justificar para mim mesmo por que eu tenho pouco. Por que minha casa é pequena? Por que eu não posso comer toda a quantidade de proteínas que eu preciso diariamente? Então, uma das primeiras tarefas de um comunista, né, ou do comunismo, é justamente tentar entender por que a sociedade é assim. Então, talvez o comunista ele seja aquela pessoa que tenta ler a sociedade por baixo. Tem um filósofo que fala sobre ler a contrapelo, né, o Walter Benjamin. Tentar ler a coisa no contrafluxo, no sentido contrário. Ao invés de eu seguir o texto de cá para cá, eu vou fazer o caminho contrário para tentar entender o que está por trás de cada letra. Então, o comunista é aquele cara que vai, primeiro, tentar entender o rumo que a economia está tomando, tanto no sentido concreto das coisas. Olha, quem é o pobre, quem é o rico, quem é a classe média, como que as coisas acontecem na relação entre eles, mas também tentar entender como que essa relação cria formas de pensar e como que essas formas de pensar podem nos aprisionar. Primeiro, o comunista ele é um crítico. O comunista é alguém que está tentando entender as coisas para além do cotidiano, para além do senso comum. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir do momento que eu entendo como as coisas são, eu entendo como a sociedade se estrutura e entendo como essa estrutura da sociedade ela mais atrapalha a grande maioria das pessoas do que as ajuda, é como eu posso mudar essa sociedade. E nesse ponto, e aí eu vou falar do comunismo que o Marx e o Engels estão pensando, e não todo aquele comunismo mais amplo, eles percebem que a desigualdade entre as pessoas está num único ponto, um ponto muito simples e que, na verdade, ele é a chave de tudo, que é a propriedade privada dos meios de produção. E aí eu vou tentar explicar bem rapidinho o que é isso. Meios de produção são todos os instrumentos necessários à produção de riqueza. Então, a enxada, o trator, a fábrica, todos esses elementos que são utilizados dentro de uma empresa, fábrica, de uma fazenda, enfim, são os meios de produção, meios de produzir riqueza. O que o comunismo percebe, né, o pensamento comunista percebe, é que o fato de algumas pessoas serem donas desses meios de produção faz com que as pessoas que não são donas deles tenham que trabalhar para essas pessoas. Ao passo que, se os meios de produção fossem de todos, a riqueza seria distribuída entre todos, de acordo com as suas necessidades.
Então você vê que a gente começou falando, né, de forma abstrata da economia, de como a economia molda o pensamento e que o ponto central dessa economia que a gente vive é a propriedade privada do meio de produção. Imagina o seguinte exemplo: você tem uma fábrica que produz ali computadores. Se você tirar os operários da fábrica, eles não vão mais produzir computador. Não tem mais computador. Né? Se você mantém os operários da fábrica, mas tira o pessoal da faxina, por exemplo, vai ficar tudo emporcalhado, né? Continua produzindo computador, mas começa a ficar difícil produzir computador, porque vai ter sujeira, vai ter bagunça, e em algum momento vai parar de funcionar a produção. Se você tira o pessoal, os trabalhadores do RH, o pessoal da burocracia, eles vão continuar produzindo computador, mas logo vai parar, porque não vai ter ninguém para dividir o pagamento, né? Para assinar os documentos. Então, se você tira o trabalhador central, a fábrica não funciona. Se você tira os trabalhadores do entorno, a fábrica vai funcionar por um tempo, mas ela também vai parar. Mas e se você tirar o patrão, a fábrica para? Se a gente pegar uma grande montadora de automóveis hoje, ela tem os patrões, né, os donos, estão espalhados no mundo, porque são acionistas hoje em dia, né? As pessoas compram as ações. Eu acho que a maior parte dos acionistas nem sabe que eles são donos daquelas ações, porque eles são donos de muitas empresas. Então, o comunista pergunta, é necessária a existência do patrão? Se eu tirar o patrão da fábrica, a fábrica continua funcionando? Continua. Por isso que tem um livro muito bacana que fala o seguinte, ele tem um texto que chama Por que os ricos não fazem greve? Os ricos não fazem greve porque eles não trabalham efetivamente. Ele está lá, ele assina o documento. Então, é isso que é entender. Quem que produz? E por que quem produz não é o dono das coisas de produzir? Acho que essa que é a grande questão, né? É lícito pensar nisso, ou se a gente deveria ser boas pessoas, cidadãos de bem que pensa, se o cara tem, ele merece. Quando a gente fala de capital, do capitalista, a gente tem que separar assim, o grande capitalista e o pequeno capitalista. Mas também tem que fazer essa separação. A gente fala muito do classe trabalhadora e o capitalista, né, a burguesia. Mas entre elas tem uma outra classe, que é a classe média. E essa classe média é uma classe muito elástica, né? Você tem desde o cara classe média que parece rico, que tem uma vida com muita fartura, até o cara que é o dono da lojinha, por exemplo. É interessante notar que, se você pegar os documentos do movimento comunista, ela sempre agrega, junto com a classe trabalhadora, os pequenos proprietários, pequena burguesia, né, a pequena classe média, enfim, esse extrato de pessoas que são esse cara que tem uma lanchonete, que tem uma oficina, que tem uma pequena loja, enfim, uma pequena confecção. Na verdade, eu acho que quem menos tem que temer os comunistas são esses pequenos proprietários, né? Não é deles que a gente está falando. A gente está falando do cara que tem essa grande fábrica. Esse pequeno proprietário, às vezes ele ganha um pouco mais do que o próprio funcionário dele. Às vezes o cara trabalha muito para ter a mesma coisa. A minha mãe, ela tinha um carrinho cachorro-quente e ela tinha 2 funcionários que trabalhavam com ela. Às vezes à noite separava o dinheiro e o que ela ganhava era muito pouco maior do que os outros. E às vezes era igual, em uma situação ou outra, às vezes era até menor, porque ela tinha que pagar o salário, né? O que precisa entender é que, quando a gente está falando do mundo do capitalismo, e é importante deixar isso claro, né? Quando a gente vê as pessoas falando assim, os comunistas querem tirar o que é meu, já é difícil eu ter uma loja, eu tenho que pagar encargos trabalhistas, tenho que pagar direitos. Essas questões que estão se pagando, elas têm a ver muito com a situação da classe trabalhadora e desse pequeno empreendimento dentro do capitalismo. Pois bem, imagine uma sociedade em que a sua alimentação básica, o seu estudo, o estudo dos seus filhos, o seu aluguel, a sua água, a sua luz, a sua internet já está pago. Ou que você tem que pagar muito pouco por isso. Então, aquilo que você tem que produzir de rendimento, ele não é para o gasto mais básico, ele é para outros gastos, para uma outra qualidade de vida já acima do que é o imediato. Então, eu acho que se a gente pensar numa outra sociedade não capitalista, eu acho que já começa por aí. Então, eu acho que quem deveria torcer pelo fim do capitalismo, além dos trabalhadores, também é esse pequeno empreendedor. Quando ele está falando de comunismo, quando ele está falando de uma sociedade sem classe, uma sociedade sem exploração, uma sociedade que as pessoas vão produzir o conjunto das pessoas, a gente está falando de um projeto que está muito distante ainda. Nunca existiu uma sociedade socialista ainda. Ainda é um projeto. Alguém pode falar assim, mas isso é utópico. Talvez. Um filósofo escreveu que utopia não é o que não aconteceu. Utopia é o que não aconteceu ainda. Então, talvez seja uma sociedade ainda não alcançada.
Mas dentro das propostas marxistas, aquelas que foram criadas a partir do Marx e do Engels, né, e que vai ganhando corpo e volume ao longo do século XIX e XX, agora XXI, é que antes de a gente chegar numa possível etapa, numa possível sociedade comunista, a gente primeiro precisa passar por uma construção dessa sociedade. E a construção dessa sociedade, ela genericamente é chamada de socialismo. Socialismo é uma palavra que é usada de muitas formas diferentes, né? Mas desse socialismo que a gente está falando agora como caminho para o comunismo, né? Como etapa de transição, é muito comum quando você vai ver especialistas falando sobre isso, eles vão chamar de etapa de transição, né? Socialismo como transição ao comunismo. Então, o que seria esse socialismo? Ele seria um momento, imagina o seguinte, a nossa sociedade, ela é hoje regida pelas pessoas que têm dinheiro. Basicamente, não, mas eu votei no deputado que era um deputado do meu bairro, né? O cara foi do partido X, ele era do meu bairro. Aí você pergunta assim, tá, mas quem bancou a campanha do seu deputado? Quem que vai? Você consegue lá falar todo dia com o seu deputado? Quem que consegue falar todo dia com o seu deputado? Então, as pessoas acabam governando de uma forma ou de outra para os ricos, que é que a própria estrutura da sociedade que a gente vive, do Estado, e aí quando eu estou falando do Estado, eu quero dizer essa questão administrativa mesmo, né? Então, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a própria estrutura desse Estado, ela atende aos interesses dos ricos. Mesmo que quem governe seja um operário, como a gente já teve a experiência. Então, a gente teve um presidente operário, mas a própria forma de tocar essa estrutura toda é uma forma burguesa, então mesmo o operário, dentro dessa forma, não consegue fazer uma outra sociedade. Então essa sociedade, que ela é voltada para os ricos, ela é uma sociedade que quem governa de verdade são poucas pessoas. Essa classe burguesa é muito pequena em relação à classe trabalhadora. E isso é no capitalismo. Quando a gente pensa em socialismo, a gente pensa em uma sociedade que isso inverte. A classe que toma o poder não é mais a pequena classe da burguesia, mas é a grande classe dos trabalhadores. E a partir do momento que a grande classe dos trabalhadores toma o poder, ela não vai fazer por decreto comunismo. Não tem como você pegar um papel e falar assim, a partir de agora decreta-se que somos comunistas. E aí você abole tudo. Não tem. Imagina você chegando e falando assim, vamos fechar todas as fábricas, todas as lojas, toda a indústria, a cidade fica num caos, as pessoas não vão ter o que comer, as pessoas não vão ter o que fazer. Então você precisa ir reorganizando a sociedade até ela chegar no seu estágio mais avançado, que seria a ideia do comunismo. A forma de fazer com que a produção vá lentamente mudando de rumo, ao mesmo tempo em que a riqueza produzida nessa produção não sirva mais ao lucro dos grandes patrões, da grande burguesia, mas sirva para ser investida na própria sociedade. Você pode perguntar assim, então tem capitalismo no socialismo? Não tem capitalismo no socialismo. Mas pode ser que em algum momento uma sociedade socialista tenha que produzir o mínimo de capital ali para conseguir gerar alguma riqueza. Na própria experiência russa, houve um momento ali, que ficou conhecido como NEP, né, Nova Política Econômica, em que o Lenin teve que liberar o governo revolucionário. Eu falo Lenin, mas quer dizer o governo revolucionário, porque eles vão ficar personalizando muito numa pessoa só, né? Teve ali um momento em que você tem que permitir uma pequena produção para você conseguir produzir riqueza suficiente para poder reinvestir para atender a demanda das pessoas. No meu dia a dia, eu tenho que arcar com conta de luz, conta de água, estudo, enfim, eu tenho uma série de gastos básicos para ter uma vida com uma mínima qualidade. Então, uma sociedade que vai ser mais igualitária, que vai se aproximar do comunismo, seria uma sociedade em que eu não teria a preocupação com esses gastos de moradia. Exatamente. O comunismo, o papel é muito legal. Claro que a gente já considera que a pessoa tem que, para criticar qualquer coisa, ela precisa se aproximar, né? Para as pessoas que dizem assim, no papel é fácil, eu quero ver fazer na prática, a primeira coisa que eu posso falar é que elas estão certas. Tudo no papel é fácil, só que a realização de qualquer planejamento, ela envolve problemas. Por isso que a gente planeja, né? A ideia do planejar não é ficar fácil. Se vai ser difícil em algum ponto, por que arriscar? Tem algumas questões aí. A estrutura concreta do capitalismo, ela nos isola. Portanto, a gente pensa sempre de uma forma isolada. E aí a pergunta é, a provocação é, vamos tentar pensar não de forma isolada. Vamos tentar pensar o que nos conecta. Então, se a gente sai um pouco do olhar só para o meu espaço e eu olho o conjunto das coisas,
eu percebo que aquilo que pode ser, na minha privacidade, inofensivo, sendo replicado por todo mundo, se torna muito perigoso. O meu compromisso com o mundo, ele não se fecha em mim, ele se fecha nas práticas coletivas. Eu não sou um ser isolado, eu sou um ser coletivo. Se você quer deixar esse planeta para que outras pessoas possam ter boas experiências também, você pode sair da sua zona de conforto. Você pode sair dela e começar a criticar essa forma de vida, e mais do que criticar essa forma de vida, atuar para que essa forma de vida se transforme. O que nos conecta e fala assim, nossa, o que eu faço aqui tem uma consequência na vida de outra pessoa. Talvez isso gere na gente uma percepção de coletividade maior. E é isso que nos empurra, que nos motiva para uma transformação social. O que me move dentro de um pensamento revolucionário não são as grandes reflexões econômicas, né? O que me move é ter uma vida que vale a pena ser vivida, ter uma vida que faça sentido. A vida, ela tem que ser uma vida que vale a pena, mas ela tem que valer a pena para todo mundo, para todas as pessoas, né? Isso é uma coisa muito bacana que tem no marxismo, porque quando o Marx começa a falar da classe trabalhadora, não é porque eu gosto da classe trabalhadora, ou porque eu sou da classe trabalhadora. Marx chegou nisso numa reflexão filosófica, né? Marx percebeu o seguinte, olha, o ser humano precisa se emancipar das suas necessidades. Como que emancipa o ser humano? Existe uma entidade ser humano abstrato? Existe, só que essa entidade abstrata ser humano, hoje ela é dividida em dois grandes blocos principais, trabalhadores e burgueses. Dá para emancipar a humanidade toda a partir da classe burguesa? Não dá, porque eles já têm tudo que eles precisam. Mas ainda tem uma grande fatia de pessoas que não tem nada. Então, a emancipação da classe humana só pode acontecer a partir do momento da emancipação da classe que mais sofre dentre os humanos, que são os trabalhadores. Então, o Marx chega nessa reflexão, olha, por que a gente precisa do comunismo? Porque existe uma parte das pessoas que sofrem muito. E toda a humanidade só vai parar de sofrer quando essas pessoas pararem de sofrer. E, na verdade, quando o Marx está falando de classe trabalhadora, ele não está falando de uma entidade abstrata. Existem pessoas. Então, na verdade, a grande emancipação da humanidade, ela vem na hora em que a gente emancipa cada um desses, vamos chamar de recortes sociais, daquilo que os prende. Então, a luta pela grande revolução socialista, que eu acredito nela, construção de uma sociedade comunista, ela passa por compreendermos o que oprime a sociedade, né, no seu conjunto de opressões e explorações. Olha, é a questão do patriarcado, é a questão do racismo, é a questão da LGBTfobia. Isso também está posto. Na verdade, está se falando de lutas de classe. Essa fatia da sociedade, da humanidade, a classe trabalhadora, dentro das suas particularidades, sejam elas locais, sejam elas regionais, sejam elas globais, conseguem superar a sua situação de submissão à classe burguesa. A emancipação da classe trabalhadora é a emancipação de todas as pessoas. O mundo tem que ser revolucionado a partir da organização das pessoas, mas uma organização que seja sensível no mais íntimo da sua existência. A ideia de uma sociedade socialista e depois de uma sociedade comunista não é que seja uma sociedade sem dores, porque a dor é da natureza das coisas, né? O que está vivo sofre. Estar vivo significa, em algum momento, passar frio, passar fome, passar medo. As pessoas ficam falando assim, vocês socialistas estão dizendo que é um mar de rosas. Não, não é um mar de rosas o socialismo. Ele é uma sociedade difícil, que tem que trabalhar muito, tem luta de classes. Um livro que é muito fácil de ler é o próprio Manifesto Comunista, que é atualmente considerado, se não me engano, um dos livros, ou o livro mais lido no mundo. Ele é um livro que, quando o Marx e o Engels escreveram, eles escreveram para pessoas muito simples de lerem. A gente pega o livro, por exemplo, eu estou aqui com o meu, são pouquinhas páginas. Esse aqui, por exemplo, tem vários comentadores e tal, né? Ele é um livro muito simplesinho. Eu acho que ele é um começo, porque o Marx ele dá uma explicação bem genérica das coisas. Talvez você tenha ali que se informar um pouquinho sobre alguns pontos históricos que o Marx está citando. Eu gosto muito de cinema. Eu acho que alguns filmes ajudariam muito as pessoas a conhecerem, né? Tem um filme muito bacana chamado Os Companheiros, um filme italiano, que você acha no YouTube. Um filme muito bacana é o próprio Jovem Marx. Eu acho que o Jovem Marx ele apresenta de uma forma bem interessante tanto que o Marx e o Engels pensavam, como era a vida deles naquela época. Eu acho que isso seria um bom começo. Que na internet você acha alguns canais bem interessantes. Acho que a Sabrina Fernandes tem um canal bem bacana, né, que chama Tese 11, um pouco mais acadêmico, mas eu acho que funciona. Tem um outro menino, Visão Marxista, bem interessante. Então eu começaria assim, por alguns filmes
a própria leitura do manifesto. Agora, o importante, talvez não seja o que, mas como ler. Não leia sozinho. Tente achar 2 ou 3 pessoas que se disponham a ler com você. Sei lá, por semana, vocês vão se organizar aí, leia um capítulo, cada um na sua casa, depois senta junto e discute o capítulo junto. A gente está muito fechado numa produção do conhecimento que é muito individual. Também tem a ver muito com uma sociedade capitalista, né? Eu estou fazendo doutorado agora. Doutorado é um exercício solitário, praticamente, né? Você vai lá na faculdade, faz algumas disciplinas para preencher os créditos e o resto é sozinho, você lá escrevendo, pesquisando, entrevistando. Tentem buscar formas coletivas de produção de conhecimento. Leiam junto, conversem, dialoguem, um tirando a dúvida do outro, dividam pequenas tarefas. Você vai pesquisar então quem que é fulano, eu vou pesquisar quem que é ciclano, e a gente senta junto. Ser comunista ou ser socialista, né? Ele passa inclusive nas práticas cotidianas. O estudo é uma prática cotidiana fundamental para a gente fazer um exercício com o outro, né?